Da Cristina Alves para o Márcio Santos. Quais as iniciativas, tecnologias inovadoras no Brasil hoje para reduzir o uso da água na irrigação na agricultura brasileira? Existem alguns trabalhos muito bons, né? Um xará meu, Márcio Castro, né? Provavelmente conhecido de todos vocês aqui, ele tem feito muitas iniciativas em variedades genômicas que não são dependentes de irrigação, que possibilita muito uso de outras áreas de exploração. Então, basicamente, para dar um exemplo, existem espécies cuja raiz é estendida, então ela consegue sobreviver num ambiente onde tem menor quantidade de água depositada no solo, que faz parte do seu ciclo EC, basicamente um. Então, a gente tem profissionais muito competentes trabalhando. Eu diria que, agora colocando o desafio deles, foi a palavra do próprio Márcio, né? Encontrei com ele recentemente, estava conversando, e ele falou, ainda a questão da legalização, né? O trabalho deles ainda é muito difícil, você desenvolver uma variedade, levá-la para o campo, isso é um processo muito longo, tá? Eu diria que a principal iniciativa, e a que eu mais gosto, é essa da produção de variedades resistentes, variedades que se adaptam em outros ambientes. E aí vão não só aquelas que vão para o ambiente mais escasso, mas aquelas que possibilitam a expansão da produção para vários locais. Acho que, além disso, porque existem vários climas, bioclimas, existem vários ecossistemas no país, e você poder produzir isso próximo de onde eu consumo é algo que é muito importante. Então, eu diria que esse é o principal ponto aí em tecnologia que nós temos de desenvolvimento. Claro que precisa de energia lá, a gente precisa colocar mais gente para trabalhar lá, mas essa é a principal iniciativa. Tem duas perguntas para o Edson Carlos. Eu vou fazer as duas juntas porque elas são muito ressonantes. Primeiro, a primeira pergunta mais genérica: quais os maiores empecilhos para reverter os danos sanitários do país? Falta de investimento ou disposição política? E a segunda pergunta é, conexa à primeira, né? Quanto o Brasil precisaria investir para universalizar o saneamento básico? Em quanto tempo seria possível conseguir essa universalização? Bom, o governo federal fez essa análise em 2013, foi publicado e sancionado pela presidente, na época, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB, né? O PlanSAB foi feito por professores, especialistas nessa área de hidrologia, saneamento, inclusive o professor Léo Heller, que hoje é o relator da ONU para saneamento, um brasileiro que foi escolhido para coordenar essa área nas Nações Unidas, e esse grupo de especialistas chegou à conclusão de que o Brasil, se quisesse universalizar em 20 anos, o prazo mais otimista é 20 anos para resolver o problema, a gente precisaria de 304 bilhões para água e esgoto, e se somasse com resíduo sólido e drenagem das águas de chuva, porque hoje os 4 serviços fazem parte do que se chama saneamento ambiental, né? Então, o saneamento ambiental não é só água e esgoto, também é lixo e drenagem, isso iria para 508 bilhões. Então, no cenário dos 4 serviços, 508 bilhões, 304 água e esgoto. Então, quando o Trata Brasil nasceu, em 2007, a gente tinha uma percepção de, porque ali não tinha lei, a lei do saneamento foi aprovada depois de 20 e poucos anos no Congresso, então não tinha um marco regulatório e tal. Então, todo mundo achava que faltavam 2 coisas para o saneamento, a lei e dinheiro. Aí veio a lei e veio o dinheiro. E o saneamento andou muito pouco. Então, é verdade que precisa ter a lei existe, ela, se não é perfeita, é muito boa. O recurso foi colocado, também no volume que se precisava, mas a verdade é que o Brasil se mostrou despreparado até para receber recurso de saneamento. Então, os municípios, a capacidade técnica dos municípios formularem projetos de saneamento é baixíssimo. Mesmo entre as empresas de saneamento, falta muito ainda de capacidade para fazer projetos de saneamento. Logicamente que a gente tem
grandes empresas como a própria SEDAI aqui, a Sabesp, a Copasa de Minas, no Paraná, a Embasa na Bahia, empresas que são grandes e que sabem fazer projetos, mas o que se mostrou, os dois PAC, o PAC 1 do saneamento e o PAC 2, anda de lado até hoje, por conta de má qualidade dos projetos que foram entregues. Então, muitos projetos tiveram que ser refeitos, novamente, uma burocracia excessiva dos agentes financeiros em Brasília para poder liberar esses recursos. Então, um dos estudos que o Trata Brasil fez junto com a ESB, que é as empresas estaduais de saneamento, e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostrou que entre um projeto ser apresentado em Brasília e o recurso começar a sair, passavam-se 23 meses. Quer dizer, não dá. Um país com essa falta de saneamento não pode esperar 23 meses por um projeto. Então, eu diria que a gente precisa romper vários gargalos para a gente evoluir mais rápido, em todas as elos de decisão. Os prefeitos precisam se conscientizar que eles são os responsáveis pelo saneamento, não são as empresas que operam. Um dos motivos que a lei ficou emperrada em Brasília é porque o Estado queria ser o detentor do saneamento, por causa das grandes empresas de saneamento, da lógica de que se eu opero várias cidades é melhor que eu controle, e os prefeitos não aceitavam, porque saneamento é um tema local, tem que ser dirigido pelo prefeito, e o governo federal assistindo a essa briga toda. Finalmente a lei saiu com titularidade do município. Só que os prefeitos hoje não querem mais isso, porque viram que é uma baita no abacaxi e que não conseguem romper com esse elo. Então, é muito comum quando a gente vai fazer evento, isso aconteceu com a gente recentemente em Porto Velho, a gente fez um evento lá com a TV Globo, com o Ministério Público, nós levamos os números lá de Rondônia, e o prefeito de Porto Velho resolveu aparecer lá na hora. E aí, a primeira pergunta que a jornalista da Globo fez para ele, assim, como é que o senhor vê esses números absurdos que o Trata Brasil está trazendo aqui? Resposta do prefeito: também estou inconformado. Também estou perplexo. Cobrarei providências da empresa de saneamento. Aí eu falei: não, prefeito, desculpa, a pergunta é essa mesmo. O que o senhor vai fazer? Porque o titular é o senhor, não é a empresa de saneamento. O senhor é o titular. A lei é indelegável. O planejamento sanitário da cidade é da prefeitura. E o prefeito, a primeira coisa que faz é assim: não, isso aí você tem que falar com a SEDAI, vocês têm que falar com a Sabesp. Não, senhor, é o senhor. Existe um contrato que concede o serviço da cidade para a empresa operar. Quando é uma empresa estadual ou uma empresa privada, muitas vezes é a empresa do próprio município, aí mais ainda. Então, assim, os prefeitos precisam tomar consciência do seu papel, os governadores precisam arrumar essas empresas estaduais, fortalecê-las, colocar recurso, colocar capacidade técnica, menos ingerência política e fazer um trabalho técnico. O governo federal precisa quebrar esse monte de amarras que existem, colocar mais recurso, colocar seriedade nessa análise, ser mais próximo. E o cidadão precisa entender que precisa cobrar. Vem o cidadão, vem um político agora, um vereador lá no meu bairro, um candidato a prefeito, ele pergunta lá para a Dona Maria, minha vizinha: Dona Maria, qual é o problema do seu bairro aqui? Primeira resposta: não tem posto de saúde. O hospital é muito ruim. É tudo que o cara quer, fazer posto de saúde. Aí leva a banda, toca música, corta a fita, e o esgoto continua passando lá na porta. Mas ele fez o posto de saúde. Então, a gente precisa aprender a cobrar aquilo que é mais relevante. Então, assim, todo mundo tem um papel dentro desse problema do saneamento. Nós temos que fazer o nosso, cobrar. É isso. Eu acho que você tocou no ponto. Sem um controle social, não há possibilidade do sistema de saneamento avançar. Agora, o controle social começa se a sociedade tiver informação necessária para saber quais são os seus deveres e quais são os seus direitos.
Eu acho que, e isso é tudo achômetro, porque não temos estudos bem feitos sobre isso, que a população não sabe quais são os seus direitos. E eu diria mais, como não há essas concessões que são mencionáveis entre a prefeitura e o concessionário, é um contrato. Só que esses contratos são feitos sem metas, é uma simples denegação, não há um contrato de fato com metas bem estabelecidas no tempo. Então, por exemplo, se numa determinada rua eu quero que a SEDAI melhore o coleta de esgoto, isso é um direito meu, isso é uma obrigação da SEDAI, não está em lugar nenhum. Então, a primeira coisa que precisa ser estabelecido são metas para as concessionárias. Segundo, botar isso claro para a sociedade, quer dizer, qual é o direito que a sociedade tem de reivindicar e qual é o dever que a sociedade tem para pagar pelos seus serviços prestados, quais são os direitos e os deveres da concessionária. Enquanto isso não for claro para a sociedade, ela não se mobiliza. Então, ela nunca pede esgoto, ela não pede água, ela não pede porque não sabe se pode, se não deve, se é assim mesmo, como é que é, enfim. E não havendo controle social, não há fiscalização. O prefeito nunca pensa que é a obrigação dele, ele sempre acha que é da concessionária. O povo acha que é do governo, e no fundo ninguém é responsável por nada. A situação brasileira de água e esgoto, e principalmente de esgoto, é absolutamente inacreditável. Bem, fazendo um comentário também, uma conta rápida, se for R$500 bilhão em 20 anos, isso dá mais ou menos 25 bilhões de dólares de reais por ano. 25 bilhões é menos de 1% do PIB brasileiro. Então, de fato, me parece que é muito mais uma iniciativa de caráter político e de cidadania do que uma questão técnica, que seja o que seja, de fato, um empecilho. Né? Bem, uma pergunta para o professor Paulo Canedo. Como fazer para reativar os reservatórios inativos que o senhor apontou? Desculpe, eu não apontei nenhum reservatório inativo. Eu disse que há um reservatório, que é o Jutunaíba, que é lamentável. A história dele é assim. E nos anos 70, havia o vislumbre de aumentar a produção agrícola na bacia do Rio São João. Então, para suprir água para a agricultura, construiu-se um reservatório chamado Jutunaíba, que corta o Rio São João. Bom, acreditem ou não, esse reservatório tem uma saída em concreto para ir em direção aos agricultores. Essa saída não terminou. Então, esse reservatório foi feito para auxiliar os agricultores. E o cano para o agricultor não foi construído. E o reservatório ficou lá. Hoje ele está se desmontando. Ele, na verdade, hoje usa uma fração da água para abastecer pedaço da região dos lagos. Esse é o uso dele. E enquanto... isso é importante que vocês saibam. A região leste da Baía de Guanabara, portanto, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, etc., etc., é uma região que há dezenas de anos vem tendo déficit, ou seja, a demanda de água existente, atual, sem crescimento nenhum, é maior do que a oferta. Então, as pessoas têm déficit hídrico na região que não consegue ser suprido, porque não há importação de água. Por exemplo, São Paulo tem déficit, mas há importação da periferia. Então, a periferia fornece água para a capital. Aquela região não há. Há escassez de água. Então, as pessoas não consomem o que devem consumir. Além de uma perda extraordinária gerada pelos sistemas que é operado pelo esgoto. Por exemplo, a água de Niterói, que todo mundo tem como uma empresa que solucionou o problema de Niterói, que, na verdade, sem menosprezar o serviço, mas o que, na verdade, a água de Niterói fez foi diminuir sensivelmente as perdas, que eram de quase 50%, e ela passou para 19%. Com isso, sobrou água em relação ao passado,
para abastecer a população de Niterói. É por isso que a população de Niterói se sente abastecida. Mas ainda há déficit. E o déficit hoje. E se você olhar para o futuro com o crescimento populacional, toda a região leste da Baía de Guanabara tem déficit. E esse déficit pode e deve ser suprido com Jutunaíba. Os outros reservatórios que eu mencionei, eles não são construídos. Eles precisam ser construídos. Principalmente para diminuir a dependência da bacia do Paraíba do Sul. Ou seja, o reservatório de Jutunaíba é grande, os demais são pequenininhos. Não é um volume grande, mas é um volume estrategicamente importante. Bem, pelo adiantado, não só a água está em escassez, o tempo também está. Em virtude desse adiantado, eu vou agradecer muito a participação do Márcio Santos, do Edson, do professor Canedo. Obrigado. Tem um coffee break lá fora. Voltamos em 20 minutos.